E aí, galera, a gente está começando aqui mais um Quase Terapia, esse podcast que a gente lança toda semana. E só antes de começar, eu queria falar para vocês não esquecerem de se inscreverem aqui no canal, se vocês estão vendo no YouTube ou na plataforma preferida de áudio de vocês, podem seguir também. E meu nome é Rafael Campos, eu já vou começar chamando um amigo meu comediante aqui para dar os recados deles iniciais. Carlinhos Gota. E aí, Rafa, como é que estão? Tudo certo? Certo. Mais um episódio, mais uma semaninha com um episódio. Acho que a gente venceu já, né? Que a gente prometeu que ia postar um por semana e estamos cumprindo. Tá tudo certo. Às vezes a gente se atrapalha um pouco, mas no final sai. Sempre sai, no final sempre vencemos. Mas para quem quiser me seguir aí, @CarlinhosGota. E acho que o Rafa não mencionou, mas o Instagram do podcast é @QuaseTerapia. E chamar aqui, que está na parte de baixo da tela para mim, meu amigo comediante também lá de Sapiranga, Matheus Breia. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Satisfação gravar mais uma vez, como o Carlinhos falou, já ganhou vida o podcast, na verdade, né? Estamos indo aí, esse é o 8º episódio, eu acho. 2 meses o podcast, cumprindo toda semana, com o público acompanhando, hein? Porque fazer podcast já é difícil, assim, de tu manter regularidade. E tu ainda fazer e ter público acompanhando, então, pô, isso é muito massa, assim. O público já tá projetando que a gente vai ficar famoso, né? Porque eles já estão falando, não quero que vocês cobrem por isso aí, vocês continuem humildes. Não, vai depender do arroz. Se continuar subindo o arroz, nós vamos botar para cobrar esse negócio aqui ainda. Cara, mas é muito massa mesmo, porque as pessoas entram em contato, comentam lá no vídeo no YouTube e pelo Instagram, enfim, e acompanhando a gente também nas nossas redes, né? Muita gente, lógico, no caso, digamos assim, mais gente vem pelo Insta do Carlinhos, que tem um público bem variado, assim, pelo ranço de tudo que é lugar, né? Mas acaba vindo e conhecendo a gente, vem acompanhar o podcast, e isso é, bem bacana mesmo, né? E eu queria, então, só dar essa enrolada de agradecimento, mas o meu Instagram é @MatheusBreyer, aproveita lá para seguir. Eu tenho outro podcast que é o Desopilando, aproveitem também para seguir lá e acompanhar. Tenho lá uns 20 episódios lançados, e era isso, cara. Uma coisa que eu acho interessante, sim, nessa dinâmica do podcast é que realmente é uma dinâmica de uma conversa mesmo entre amigos, assim. Tipo, a gente não tá tentando ser engraçado como comediante, a gente... do mesmo jeito que a gente faz uma conversa, a gente joga umas piadas, a gente brinca, a gente fala sério. E não é... Eu acho que as pessoas se identificam um pouco porque nenhum de nós é especialista em nada, assim, né? A gente... nenhum de nós, faz nada tão bem assim pra... não, esse cara é foda. Vai dar uma aula aqui de agora. A gente só tá falando o que a gente acha sobre as coisas, as pessoas, eu acho que tá errado, acho que tá certo, mas tá bom de ouvir. Não posso cobrar desse cara uma informação mais técnica sobre o assunto. Não tem nenhuma grande pesquisa, assim, né? É só... eu acho que é isso. Eu ouvi dizer, né? Principalmente quando a gente fala muito, né? O nome do podcast é Quase Terapia. A gente fala pra caramba sobre terapia e depressão e não sei mais o que. Mas a gente sempre deixa bem claro que, a gente conta as nossas experiências e sempre é importante citar. A gente pede para as pessoas comentarem. Inclusive, no último vídeo... teve uma pessoa que comentou, até legal depois olhar para ver o nome, que ela falou aquela questão que a gente estava falando sobre especialidades e tal, né? De infância, psicólogo ser especialista nisso naquilo. Ela fez um comentário a respeito, deixa eu até procurar aqui, ela escreveu assim, a Lia: sim, na psicologia há especialidades desde a gestação, primeira infância, adolescência, adultos, envelhecimento, tanatologia e cuidados paliativos. Ela recomendou o site do CRF para mais informações. Mas sabe e o mais importante de tudo, ademais, vocês são muito bons, parabéns. Obrigado. A parte mais importante do comentário. Será que essa especialista em gestação, ela fala com o bebê assim pra barriga? Ela bota a música. Ela bota a música pra barriga da mãe. Como ele tá se sentindo lá dentro da barriga, né? Como é que tu tá te sentindo? Ele dá-lhe um chute Se tu já tá bem, dá um chute. Se tá mal, dá 2 chutes.
Eu já tomei chute, cara, quando meu filho tava na barriga. Uma vez, tipo, foi... a sensação que eu tive foi bem assim, tipo, cara, sai daqui, para de me incomodar, sabe? Tipo, eu tô aqui na barriga da minha mãe de boas e tu tá só... Tira essa mão aí. Tá só me atrapalhando. Mas eu acho legal que tem por causa do ranço do dia do psicólogo, que foi o ranço que mais deu retorno, assim, no Instagram. Eu ganhei um monte de seguidor que são da área, né, de psicologia e tal. E aí teve uma galera que começou a seguir o Quase Terapia. E aí eu fiquei um pouco preocupado, assim, de ver psicólogos seguindo e pensando, o que esses caras vão falar sobre terapia aí, né? Mas não, cara, tem 2 comentários ali no direct do Instagram do Quase Terapia que são bem legais, assim, de pessoas que trabalham com psicologia e tal, e falaram que é legal, apesar deles perceberem, né, que a gente não fala sobre isso. Capaz que eles perceberam isso. Não sei como. É o famoso morde e assopra, né? Primeiro assoprou e primeiro mordeu. Mas daí disse, não, apesar de saber que vocês não são da área e tal, é legal porque vocês falam com leveza sobre as coisas. E aí eu não sei se essa leveza é uma coisa boa, se é a leveza no sentido de leviano, né? Da gente não saber falar de porra nenhuma, não ser especialista em porra nenhuma, como o Rafa falou aí agora. Só que uma coisa, só um comentário que eu não tinha falado antes aqui, mas quando eu tava fazendo aquela série lá, uma paródia de sessão de terapia, eu entrei em vários grupos de psicólogos, né, pra divulgar a série. E aí teve uma que aí só de vez em quando eu passo pela timeline lá, e aí passou um dia o vídeo do Carlinhos. E aí eu fui olhar nos comentários lá, tinha várias pessoas debatendo. Eu acho que ele é psicólogo mesmo. Eu acho que... Não, cara. Eu recebi, agora que tu falou, eu lembrei. Eu recebi Que massa, meu. Eu recebi... Onde é que foi, cara? Acho que foi no Instagram, que tinha um comentário num vídeo antigo meu, tipo, um vídeo de alguns meses atrás. E eu não me lembro o que eu tava fazendo no vídeo, que uma pessoa comentou assim... E tu é psicólogo, né? Tipo assim, olha o que tu tá fazendo nesse vídeo, olha o que um profissional da psicologia tá fazendo nesse vídeo. Tipo assim, eu tava fazendo alguma coisa que eu não me lembro o que era, se era errado ou não, eu acho que não é. Mas tipo assim, cara, não sou psicólogo. E foi legal isso também. Algumas pessoas falaram assim, aquele vídeo do psicólogo lá, tu tá um legítimo psicólogo. Só porque eu tô de terno, óculos e o cabelo virado pra trás, né? O sucesso foi o cabelo, cara. Eu tô te falando, o sucesso foi, eu já mencionei isso aqui, aquele cabelo ficou... Tu tinha que fazer mais vezes aquele cabelo. Faz um dia aquele... mas quando ele crescer, faz um dia pra gente gravar o podcast aqui. Tu aparece do nada, assim, com o cabelo lambido. Vai ser muito massa. Fazer o papel de um terapeuta que invadiu a live aqui, invadiu a gravação aqui. É um personagem, criar um personagem. Dr. Carlinhos. Agora é importante falar, agora a gente falou nisso, é legal aquele personagem do Índio Bem lá, que faz a terapeuta lá. Sim, é muito bom. É a Rosângela, a terapeuta, né? É muito bom. Cara, é muito bom, velho. Aquela terapeuta é muito bom, é muito bom. Cara, o jeito como ele fala, a forma, assim, cara, a leveza que ele põe na fala da personagem é genial, cara, é genial. Acho que foi... Eu gostava, eu particularmente eu gosto do Índio, assim, né, nosso amigo aí da comédia e tal. Teve outros personagens bons dele também, o próprio Mendigo que ele fez no Faustão lá e foi muito bem. Sim. Mas esse personagem, cara, esse aí acertou, ele é o melhor. Ele se superou, bom. É genial mesmo, é sensacional. Vamos gravar um programa um dia, convidar ele pra gravar com a gente. Vamos, sério, vai ser muito legal. Doutora Rosângela, ia ser muito massa. Ele me convidou pra fazer uma live em que eu seria o paciente rançoso e ele ia estar de Rosângela, mas não foi pra frente, cara. Eu tenho que falar com ele isso aí, porque é genial, tá ligado? É muito massa. Cara, mas antes de que a gente pule para outro assunto, eu queria até... Esse negócio de psicólogos, assim, na minha vida tem entrado bastante, assim, primeiro com esse lance aqui nosso, né, do podcast, mas a minha mulher é contadora, né? E ela atende bastante, cara, ela começou a atender bastante profissionais de psicologia no escritório dela. Eles fazem um trabalho legal, assim, para profissionais autônomos e tal, com o lance do carnê-leão, isso e aquilo, porque esses profissionais, às vezes, eles ficam, eles não sabem fazer essas coisas, fazem errado, se atrapalham, e, ter uma pessoa, né, um profissional que cuida disso para ti, que fica tranquilo para focar nas tuas coisas. E, cara, ela atende bastante gente da psicologia também.
E eu sei que algumas pessoas também pararam aqui no nosso podcast. Vou aproveitar então fazer um jabá, né? A gente não está sendo pago para esse jabá, mas é minha esposa, né? Indiretamente eu ganho também. Quem precisar de contador? Quem precisar de contador, profissional da psicologia, que quer uma assessoria nisso, procura o Instagram da Carla Breyer Contadora, tá? É @carlabreyer.contadora. Ela tem vídeo lá explicando do Carnê Leão e daí tu pode fazer contato por lá. Acho que a gente podia até fazer esses anúncios fakes assim, porque daqui a pouco as pessoas pensam, não, eles estão fazendo anúncio, tá bombando o podcast ali, então eu vou aproveitar para falar aqui também do trabalho da minha namorada, Nós da Márcia, que ela faz macramê, então se quiserem decorar a casa de vocês, se quiserem dar uma avivada na casa de vocês, procurem lá no Instagram também, Nós da Márcia. É muito legal. Oferecimento Carla Breyer Contadora, há mais de 10 anos domando o seu leão. Boa, ótimo. Ótimo slogan. Já temos a primeira vinheta de merchan aí já. E mais um merchan, aproveitando também, cara, se você gosta de comédia, assim, e precisa de comediantes no teu evento... Por favor, pelo amor de Deus. Tem 3 comediantes aqui, tá? Então, eu sei que ainda tá complicado. Até. A gente faz um pacote. Pode ser. Claro, pacote. 3. Exato. Cara, a gente fala bastante aqui sobre distanciamento social e sobre como a gente está respeitando as coisas ou não, né? Me deu uma inveja esses dias de quem não tá, assim, nessa de isolamento, de ficar em casa, que foi, não sei se vocês acompanharam o negócio aquele barraco no Leblon que teve, a mulher de biquíni no carro e tal. Carro conversível? Aqueles white people problems, né, que tem... Bem chique. A gente tá perdendo de viver esse tipo de situação, cara. Não que eu não estaria no Leblon, tá? Mas isso poderia ter acontecido aqui no bairro, aqui num boteco aqui em Sapiranga, e eu podia estar ali do lado para presenciar ao vivo isso, sabe? Para quem não acompanhou, tinha 2 mulheres de biquíni num carro conversível, com um cara dirigindo, elas estavam ali e pá... E até onde a imagem mostra, né? Uma pessoa incomodada com aquilo atirou garrafas na outra dentro do carro. A outra desceu indignada, a que estava no bar chamou para briga e as duas... Ela foi lá, deu uns tapas na outra, correu para dentro do carro e o marido da outra foi atrás e... Aí uma atitude, né? Ele foi lá e puxou, né? Arrancou o biquíni da mulher que estava no carro, né? O carro arrancou, foi embora e a mulher sem o biquíni ficou fazendo assim, né? Acho que era uma coisa assim. Enfim. Eu recebi esse vídeo no WhatsApp e daí depois vieram 2 áudios que não se sabe se é real ou não, mas enfim. Aí era o cara falando que... Um áudio de um cara contando pra outro a história. Passou um carro aqui, não sei o que, com 2 mulheres. E aí o outro áudio era de um cara da mesa... onde estava a pessoa que estava ali sentada na mesa e jogou a garrafa vazia na mulher do carro, na mulher que estava de biquíni no carro. E aí o cara dizendo, pô, a fulana vacilou aqui, ficou com ciúme, ficou incomodada com a mina ali que estava se mostrando seminua, jogou a garrafa. Só que daí essa mulher do carro que veio, cara, ela deu uma, como a gente diz por aqui, ela deu uma camaçada de pau na mulher que estava sentada. Eu vi o vídeo da mulher, uma mulher forte, cara, mulher forte, bombada assim, sabe? Bombar, tipo, uma discípula de Graciane ali, tipo, ela desceu o braço na mulher que tava na mesa, mas deu assim, ó, meu Deus, fiquei, foi violento o troço. Que tem várias coisas assim, né, se parar pra ver, primeiro, algumas questionaram assim, passou ali de biquíni de noite no carro e tal, enfim, me parece que tava todo mundo um pouco alterado, assim, né, todo mundo bebeu um pouco, de repente. E eu acho que todo mundo ali tem que se fuder porque tava todo mundo errado. A galera que tava bebendo no bar porque tava fazendo aglomeração, a galera que tava dando bandinha de carro ali com 3 pessoas ao ar livre, sem máscara, eu acho que todo mundo tem que se fuder nessa história. Todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? Mas foi um espetáculo, assim, bom, né? Para o cara sair da rotina também, né? Hoje em dia tu vê um vídeo desse, parece coisa de arquivo, assim, né? Parece que é tão fora da nossa realidade, tipo, a gente tá em casa. Parece que isso aconteceu em janeiro, né? Relembro o caso em janeiro, porque tá todo mundo assim numa vibe de, cara, não tem mais nada, né? Teve uma outra história aí que eu não sei se foi
se foi agora. Esse aí eu não pesquisei antes de botar aqui, porque eu lembrei agora, porque eu vi um vídeo que o Rafinha Bastos fez sobre o assunto de um cara que também ficou brabo que não deixaram ele entrar num restaurante. Eu vi esse aí. Esse aí é muito bizarro, cara. Esse é muito legal. É um senhor, assim, um cara de uns seus quase 60, médico, e nitidamente daquela tipo de pessoa que usa máscara no queixo. Vocês têm que me atender. Vocês têm que me atender. Eu tô pagando. O restaurante já ia fechar, não quis receber ele ficou bravo. E aí começou aqueles dilemas da High Society, né? Você não tem berço. Não, veio o Magrão ajudar ele e o cara só falou merda, velho. Esse vídeo você não tem berço. E eu achei engraçado que o Rafinha comentou até, porque o cara xinga o outro, ele fala assim, ó, seu filho da puta! Ele, assim, a High Society tem até um sotaque diferente pra xingar o cara. É o filho da puta! Filho da puta! E aí... falou. E aí, quando tava encerrando a parada, assim, meio que o cara indo embora, os outros que participaram ali tava entrando no outro carro, o cara deu pra ouvir eles comentando, tipo assim, a gente tem berço, sim, tipo assim. Ele falou que a gente não tem, mas a gente tem como berço. assim? Não, mas a gente tem berço, que é uma coisa muito importante, né? Ele diz, olha, eu tenho um amigo delegado, eu vou ligar pro meu delegado, ele fala. Meu delegado, E aí ele liga pro cara, justamente, eu tô aqui com um dilema aqui, não sei o que, na rua tal, daí ele fica um tempinho assim, daí ele pega e desliga. Manda um PM aqui, e o cara desligou na cara dele. Deu pra ver que o delegado desligou na cara dele, tipo, e não era o delegado pessoal dele, né? Mas são aí, né, cara, os dilemas da sociedade. Por isso que eu digo, cara, tem que ficar confinado em quarentena. Deixa as pessoas soltas e já começa a fazer merda, né? Pô, isso me lembrou de um outro cara que faz um material legal também. Murilo Moraes faz os vídeos do White People Problem pro YouTube. É bem legal. Ele fala justamente desses perrengues chiques aí, dessa galera aí. Mas as pessoas têm essa necessidade, né, de se afirmar, né, no sentido assim, de tu sabe quem eu sou, tipo... E eu sempre lembro do vídeo do Cortella, né, cara, não sei se vocês já viram esse, você sabe com quem você está falando, é um vídeo sensacional, né, que você é o Botinho, o meio... Você é nada mais que um... Exato, você faz parte de um contexto dentro desse país que é o Brasil, dentre 190 e tantos países, numa galáxia de tantos continentes. Cadê? Ele fica viajando. E aí, no resumo, ele diz assim, cara, tu não é bosta nenhuma, sabe? Eu gosto tu não é nada. Então, quando alguém me pergunta, você sabe com quem você está falando? Eu pergunto, você tem um tempinho? Ele vai contar toda essa história de 8 minutos, assim. Mas é muito isso, é genial. Né, se alguém não conhece, procura lá no YouTube o Cortella e... Olha com quem você está falando. Ou uma coisa assim. O Cortella é genial, cara. Esses dias eu vi um vídeo dele, que já é antigo também, que ele falou que ele deu o segredo da vida pro filho dele. Ele prometeu pro filho dele que ia contar o segredo da vida aos 12 anos de idade. Daí quando o guri fez aniversário, o guri chegou pra ele, tá aí, vai me contar qual é que é, esperei tanto tempo isso aí. Aí ele sentei com meu filho, daí ele falou pro filho dele que o segredo da vida é que vaca não dá leite. Daí o guri ficou olhando pra ele, né? Tipo, cara, a vaca não dá leite, tá ligado? Tu tem que ir lá, amarrar as pernas da vaca, amarrar o rabo pra não dar na tua cara, botar ela amarrada num pedaço de pau, tem que ordenhar, tem que levar um balde limpo, daí depois tu vai pegar esse leite, tu vai tratar, sabe? Então, tipo, era uma lição de vida sobre, tipo assim, a vida não é fácil, tá ligado? A vaca ela não dá o leite, tu tem que ir lá e tirar e tu vai passar um trabalho. Mas eu acho ele muito genial, cara, eu gosto dos vídeos dele. E ele tem uma pegada engraçada, né? Isso que é massa. Um grande abraço para nossa audiência vegana que está acompanhando aqui, que diz, nesse momento, por isso que não tem que tomar leite de vaca. Olha só. A vaca não dá leite, não é para ir lá tirar leite da vaca. Entendeu? Você tá querendo dizer que os veganos são preguiçosos, então, porque não é para tirar leite da vaca porque dá trabalho. É isso que você tá dizendo. Não. O cara já distorce tudo. O cara agora então está dizendo, tá querendo dizer isso. Aí vamos recortar esse trecho agora aqui e fazer uma polêmica na internet. Mas, cara, leite é um alimento muito bom, cara. Já que a gente quer começar, já que a gente fala de tudo e não entende bosta nenhuma de nada. Um oferecimento Lativida.
Late Vida, anunciando mais um patrocinador nosso aqui, mas o leite é um ótimo alimento, cara, eu considero. Só ruim, na verdade, pra quem tem problema com leite, né? Pra quem tem intolerância, daí não Cara, dá. eu não tomo leite faz muito tempo. É. Eu tava vendo um documentário pena. na Netflix ali, eu não sei se vocês viram, que faz um tempo que apareceu, que é Unwell, que aí fala de terapias alternativas, assim, medicina alternativa, e aí fala de umas coisas muito doidas, assim, né, cara? Aí, até que estão falando de leite agora, eu lembrei de que esses halterofilistas, assim, esses caras que estão querendo ficar bombado, eles têm uma vertente, assim, que tá começando a tomar leite materno. Aí tem toda uma Meu função, Deus do assim, céu. pra conseguir o leite materno. E, tipo, é um negócio que não faz nenhum sentido, sabe? Tipo, tem gente que... Tem outros também que eles estão pegando abelhas e aí, tipo, eles vendem a abelha pra pessoa e a pessoa tem que se picar com a abelha, sabe? Tipo... Então as pessoas não têm nenhuma... Funcionou... Eu acho que é um negócio meio placebo até, assim, tipo... A pessoa acha que funcionou pra ela, então... eu encontrei alguma coisa aqui. Aqui, ele vai achar uma fundamentação teórica para aquilo. É. Muita gente vai dizer que ele é louco por estar espalhando uma bobagem, mas quando vê ele já tem um grupo de seguidores, quando bem vê isso ele aí. tem uma página com 200 mil pessoas propagando aquilo ali, e quando vê já passa um monte de gente a acreditar que aquilo é verdade. Um cara assim que, tipo, um dia tava caminhando, foi picado por uma abelha, eu tô curado, né? E essa mentalidade de conseguir seguidores aí é um negócio que me fascina bastante. Até eu e a Márcia, a gente tem esse vício, assim, de olhar documentários e coisas sobre seitas, né? Porque é um negócio que me deixa muito surpreso para como a pessoa consegue ser controlada e ficar completamente alienado do mundo, né? Tipo, a gente tem visto bastante coisa sobre a cientologia. E a cientologia, que não chega para muita gente, porque para quem sabe alguma coisa sobre a cientologia, acha que é só a religião das estrelas e tal, que, tipo, é um negócio que é só elitista, mas na verdade é um negócio que existe desde os anos 50 e poucos, assim, que eles têm uma política de desconectar uma pessoa. Tipo, se tu tá tá querendo sair da religião, que tipo é um culto, na verdade, quem continua na cientologia tem que se desconectar de ti, não pode falar sobre ti. E tem um negócio também que as pessoas, tipo teus familiares que estão na cientologia, se tu fala alguma coisa indagando assim mesmo, ou se tu fala num tom que é meio crítico sobre a cientologia, tipo, eles vão lá fazer um relatório falando mal de ti. Então esse negócio da seita é um negócio muito doido, né, cara? Como é que é a relação de vocês, assim, com religião? Vocês vão em igreja e tal? Você tem alguma coisa ou é só aquele negócio de católico não praticante? Cara, eu acho que se eu tivesse que me considerar de alguma religião, me consideraria espírita, porém dizem que espiritismo não é uma religião, é mais me faltou a palavra, mas que não é uma religião mesmo, assim. Cara, eu fui batizado, fiz crisma, é o primeiro? O primeiro é... Não, o primeiro é comunhão. Crisma é comunhão, depois vem a crisma. Tá, comunhão, isso aí. Eu fiz comunhão e tal, mas, cara, eu chegou uma fase da minha vida em que eu assim, já fui em missa e tal, quando era até o início, a pré-adolescência eu ainda fui em missa, assim, me lembro. Mas depois eu meio que me incomodou um pouco a questão da Igreja Católica, que, tipo, eu acho que sempre que tem alguma coisa que tu acredite ou que tu siga e que te diga não faz isso, eu acho que, pra mim pelo menos, eu não acho legal. É claro que eu não preciso alguém me dizer não matarás e não trairás, porque, né, isso é uma questão que tá fora da religião. Isso é uma questão de caráter, enfim. Mas eu acho que é aquela coisa da obrigação, sabe? Tipo, tu ter que ir na missa, ou tu ter que casar numa igreja, ou tu ter que... O ter que me incomoda, sabe? Então, tipo, no espiritismo, sempre que eu precisei sempre que eu achei que eu precisava, por exemplo, ir tomar um passe, que é um negócio que eu acho legal, eu fiquei muito tempo sem tomar e fiquei também, tipo assim, de voltar e frequentar o centro espírita só para tomar um passe, porque eu acho que era legal.
E deu, sabe? Beleza, nunca houve uma cobrança, ou tipo assim, não, tu não é espírita raiz porque tu não frequenta. Então é isso que me incomoda, às vezes, na religião, assim, sabe? Eu acho, por exemplo, assim, na igreja evangélica, tá? Existe essa coisa de que são muito extremistas, de que tem muitas regras e tudo aquilo que a gente ouve falar, ou que pesquisa a respeito. Mas eu acho, por exemplo, um caso em que virar crente, como a gente fala, eu acho que é válido, por exemplo, é uma pessoa que está lutando há muitos anos com vício químico, vício em drogas, por exemplo, e o cara resolve virar crente e ir para a igreja. Eu acho que nesse caso é meio que o único caminho dessa pessoa que já passou por tratamento, já se internou, já fez tudo que podia, não deu mais, beleza, sabe? Eu acho que essa pessoa, ela precisa de faz isso e não faz aquilo, sabe? Ela precisa de uma coisa mais rigorosa, né? No sentido assim de um compromisso e ao mesmo tempo um amparo, né? Eu acho que essas igrejas, as evangélicas, eu sou evangélico, que é o evangélico de confissão luterana, né? O evangélico protestante. Mas assim, a gente na minha casa nunca teve assim um rigor, tá? Meu pai e minha mãe nunca foram assim, a gente ia na igreja com alguma frequência, em algumas datas específicas. Eu fiz na igreja evangélica tem a confirmação, que é o que tu faz lá 2 anos de estudo da doutrina, daí faz a tua confirmação. A gente casou na igreja evangélica, no caso, mas assim, poderia ser na católica, porque a Carla é católica. Eu não teria nenhum problema com nenhuma religião. O que eu acho assim é um lance assim de o que sempre me incomodou na religião assim tradicional era essa questão de tipo assim, existe uma verdade, existe isso, nada se interpreta, nada se questiona, entendeu? E tudo se resume é assim e pronto, e Deus quis e pronto, sabe? Então, para um adolescente, digamos assim, meio questionador, aquilo ali não faz muito sentido. Tu vai frequentar na base da imposição uma igreja, mas se não tiver aquilo ali, não é atrativo, tu entendeu? E acho que isso explica muito o afastamento dos jovens assim da igreja há um bom tempo, assim, e a criação de outros caminhos. E essas igrejas evangélicas que o Carlinhos citou, essas outras, né, enfim, tem um monte, a gente poderia citar Universal, Renascer e mais um monte. Um dos segredos deles era a proximidade, tu entendeu? A linguagem mais próxima das pessoas. Às vezes a igreja católica se colocava em muita distância, entendeu? Por mais que a gente saiba o trabalho que eles fazem, e é muito ruim assim quando eu vejo as pessoas generalizando a igreja, né? Na maior parte, se tu pegar assim, somar todas as igrejas do Brasil, a grande esmagadora maioria faz um bom trabalho, tem diversas pessoas envolvidas fazendo trabalhos sociais. Eu conheço várias pessoas ligadas à igreja que fazem trabalho social, mas assim, essas igrejas aí, elas se aproximaram mais das pessoas, entendeu? O cara que tem um problema, por exemplo, de álcool na família, a igreja recebeu o cara lá, ajudou, deu um amparo, o pastor recebeu ele, foi lá na casa deles, ele começou a participar das coisas da igreja, ele começou a fazer um monte de coisa, ele viu um outro sentido na vida dele, ele parou de beber, ele se curou, entendeu? A família não sai mais daquela igreja, entendeu? Então eu acho que essa linguagem mais próxima das pessoas é o que fez essas igrejas crescerem tanto, e uma perda, eu acho, da igreja católica para essas aí. Mas eu assim, enquanto fé, assim, eu respeito muito a fé de todo mundo. Eu tenho uma crença, tipo assim, eu acredito em Deus, o espiritismo, assim como o Carlinhos também, é onde eu vi mais sentido, mais explicação, mais um lance que eles chamam da fé raciocinada, que eles dizem, né? Tudo faz muito sentido e nada é na base da imposição, e uma clareza maior em relação das tuas escolhas, né? Tu é responsável pelas tuas escolhas, a lei de ação e reação, um monte de coisa assim que eu acho muito bacana do espiritismo. Mas assim, eu acreditar em Deus, isso e aquilo, e ter a minha fé, eu tenho total consciência de que isso é uma crença, entendeu? É uma crença minha, e que outra pessoa que eu gosto pode não acreditar em nada disso, né? Eu acho que, e quando a gente fala em termos de governo, eu acho que mais ainda a gente tem que respeitar isso, menos a gente tem que envolver religião como base para tomada de decisões políticas, eu acho. Teoricamente, o Estado é laico, né?
Então, teoricamente. Então, Piada. assim, vamos respeitar a fé das pessoas, porque, na verdade, a fé ela é uma questão de crença, né? Eu Enfim. acho que no caso de vocês dois, assim, a igreja tá, a religião num todo tá tomando essa posição que devia ter, né? Que é tu leva aquilo que é bom pra ti, né? Tu não tá sendo forçado a acreditar em algo que tu não se sente confortável, tu não tá dando um dinheiro que tu não tem. Então, acho que essa é a melhor definição realmente de uma religião, que é que nem o Carlinhos falou no caso de drogados, que são pessoas que viram uma dependência química tão grande, tem umas pessoas que são tão suscetíveis a isso, que elas não têm outra maneira mesmo, que esse negócio de 12 passos dos alcoólicos anônimos, tudo isso aí, eles têm isso da religião porque necessita mesmo, né? Eles precisam sentir que estão sendo cuidados e tem uma força maior ajudando eles e tudo. Então acho que nesse caso de vocês é realmente algo positivo o lance da religião, porque tu consegue escolher os teus termos, né? Fora tudo isso que acontece de corrupção e tipo, pessoas exploradas, eu acho que essa é uma espiritualidade, mais até uma espiritualidade do que uma religião, que a gente consegue ver de uma maneira positiva, né? E assim, a gente sabe que quando começa a misturar religião com política e com um monte de outras coisas, normalmente coisa boa não dá. Porque assim, a religião, ela é um caminho muito fácil pro cara que tem más intenções, né? O cara que é mau caráter, a gente tem vários exemplos, assim, conhecidos dentro de pastores, enfim, que estão envolvidos com política, com isso, com aquilo. Tem um exemplo mais recente da deputada Flor de Lis, né? A gente tem muitos exemplos, assim, de que, assim, a pessoa, quando ela é mal intencionada, ela consegue, através do discurso dela, utilizando a religião, conquistar muita coisa, né? Muita fortuna, muito prestígio, né? Ela foi a mais votada no Rio de Janeiro, né? Teve, tipo, 200 mil votos, se não me engano. Exatamente, se tu começar a olhar agora, como diz o pessoal, é flor de lis que não se cheire, né? Porque a história era a princípio, num primeiro momento, nossa, maravilhoso, adotou um monte de gente, ajudou. Agora, quando as coisas começam a aparecer, é uma coisa assim, tipo, é uma psicopatia, assim, né, cara, absurda. Já tô eu aqui citando psicopatia sem saber termos de psicologia, tô enfiando no meio, que a gente não sabe nada, é isso aí. Mas isso que rolou com ela, tipo, é muito ruim, apesar de eu não ser defensor de nenhuma religião, mas é ruim porque, tipo assim, vira um estereótipo, né? Eu vi muitos comentários sobre isso, do tipo, é toda da religião lá e fez esse monte de merda aí, olha o que ela fez, sabe, todos os negócios que fez com os filhos e coisa bom, as histórias todas sobre relação sexual com os filhos adotados, uns troços assim, aí uma galera absurda, né? e aí uma galera falando, viu, se diz da igreja e faz isso. Cara, pode não ser da igreja e fazer a mesma coisa. Vai ter na igreja e vai ter fora, sabe? Então, isso é uma coisa ruim também, que não dá pra estereotipar, né? As pessoas que eu conheço, assim, que são ligadas à religião, assim, de essa coisa de frequentar a igreja, se envolver nas atividades, isso e aquilo, a maioria delas são pessoas muito de boa, assim, sabe? Muito de boa, não ficam indo pra cima, fiscalizando o que os outros fazem, entendeu? Agora tem uma minoria que é barulhenta, que gosta de fiscalizar o que é certo e o que é errado e ficar condenando a atitude de outras pessoas. Isso dentro da própria igreja sempre existiu, sempre vai existir, mas aí me parece que é uma questão da pessoa mesmo, né? Ela não é o fato de que a igreja deixa ela assim, ela é ruim, ela é dessa maneira dentro da igreja, fora da igreja também, entendeu? É uma questão de índole, me parece, né? O problema, um pouco, eu acho que no geral, assim, quando é uma igreja que é restritiva, assim, pro teu comportamento e impõe muito essa doutrina, é quando eles te pegam numa idade que tu é muito novo para decidir se tu quer estar naquela religião, né? Que nem a gente vê acontecendo bastante na cientologia, que muitas crianças, tipo, são uma geração que já nascem na cientologia. Eles têm uma divisão, assim, que trabalha lá e, tipo, praticamente não recebe e fica lá. E é uma criança, às vezes, que já é separada do pai e vê ele uma vez por semana por 1-2 horas, sabe? E eu lembro que isso aconteceu um pouco... não é algo que eu julgo nem nada, mas eu lembro que minha vida inteira, assim, teve o meu vizinho, quando eu morava lá em Caxias, que era uma família de testemunho de Jeová, assim,
tipo, tudo bem, eles acreditam em outras coisas e tudo, e nunca foi algo que tentaram impor na gente, mas eu lembro que meu vizinho, ele tinha um pouco de vergonha, assim, dessas coisas, porque tinha os dias que eles iam pro culto, assim, e aí ele ficava todo arrumadinho, com aquela gravata e tal, e aí ele meio que ia correndo, às vezes, pro carro, porque é uma coisa muito diferente. Ele tinha vergonha, no caso. É, uma coisa muito diferente do que é o resto do mundo, né? E é isso que acontece um pouco, que a religião, em alguns momentos, te deixa alienado, assim. Por exemplo, isso que a gente estava falando de ver no Rio de Janeiro, lá aquela cena no Leblon, a gente estando aqui na quarentena e tal, ainda se cuidando bastante de ver as pessoas daquele jeito, é como algumas religiões estão vendo a gente viver normal, né? E pode ser que essas pessoas, se tu for olhar, essas que se envolveram aí nesse barraco do Leblon aí, pode ser que no domingo anterior estavam na igreja, né? Quer dizer, não sei se agora... A igreja acho que tá fechada ainda, né? Não, as igrejas estão funcionando normal? Não sei também. Eu não sei como é que tá rolando. Eu sei que algumas estão fazendo culto online, né? Mas não quer dizer, né, cara? É isso que, resumindo, frequentar a igreja não te dá direito a nada, tu não é melhor que ninguém, não quer dizer que tu é uma boa pessoa e não vai te curar de nenhuma outra coisa, não vai te livrar de nenhum julgamento um dia, se tiver mesmo, das tuas atitudes nos outros dias da semana que tu não tá na igreja. Agora tu falou em curar, eu lembrei de um caso de uma pessoa conhecida que essa pessoa fala que tem que fazer terapia, quer fazer terapia, mas não faz, e aí se apoia muito nessa coisa do, não, a igreja me supre. Assim, a igreja só isso aí é falta de Deus. Tipo assim... Depressão é falta de Deus, nunca ouviu isso aí? Depressão, isso é muito absurdo, né, cara? Depressão é falta de Deus, já ouvi isso. Eu já ouvi acabou isso aí, de estourar, não acabou, mas tipo, nos últimos anos estourou aquele negócio do João de Deus, né? Então tem até uma conhecida da Márcia ali que tem... Essa conhecida da Márcia tem esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, que tipo, tem tratamento e tudo, mas aí ela foi lá e começou aí naquela cidade do João de Deus. A Badiânia. A Badiânia. E aí voltou e falou pra médica dela que tava curada, que podia fazer todos os exames, que tava curada, porque foi pra lá e tal. E o João de Deus falou isso pra ela, né? Então, nesse tipo de ponto, nesse tipo de situação, a religião vira muito prejudicial quando tem uma pessoa que acha que aquilo é tudo que tu precisa, né? Eu acho que tranquilamente nós vamos voltar em outro podcast para falar sobre esse assunto, porque a gente vai lembrando de mais histórias, e eu já lembrei aqui de várias outras histórias de religião, tanto de amigos, enfim, e acho que a gente deixa como assunto para um próximo. Eu queria pegar o gancho que tu falou em depressão, e eu acho que, apesar desse episódio vai ao ar agora no início de outubro, a gente está gravando ele em setembro, e setembro é o Setembro Amarelo, né, cara, que é o mês de prevenção... Sim. Um mês dedicado à prevenção do suicídio, né, cara? E aí, assim, eu imagino que, pelo menos nós três aqui, pelo que eu conheço da vida pessoal de vocês, ninguém nunca comentou sobre alguém muito próximo que tenha cometido suicídio e tal. Eu tenho, assim, um vizinho, assim, que era um senhor já mais velho, mas não era um vizinho amigo, assim, não era uma criança, assim, não era alguém jovem e tal. Então era uma coisa mais distante de mim isso. Mas se tu vai dar uma olhada nos dados, assim, é bem alarmante, cara. Tipo, eu tô aberto aqui com o site da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? Vou dar uma passadinha nos dados aqui pra gente falar um pouco em dados e não ficar só no achismo com esse assunto que é tão sério, né? Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Deixa eu ver mais em números aqui. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. E aí isso vai muito ao encontro da questão da depressão, né, que a gente comentou agora há pouco, com esse negócio da religião. Sim. Eu, antes de fazer terapia, eu tinha preconceito com a terapia e achava que depressão era um troço que era muito... Era tipo assim, isso aí é a pessoa que decide, ela que tem que ficar bem.
E, cara, quando tem alguém... Eu, graças a Deus, nunca tive, porque agora eu entendo um pouco mais da seriedade do troço, mas graças a Deus eu nunca tive. Só que tive pessoas bem próximas que passaram por depressão. E é realmente um negócio que a pessoa não tem muito... Não tem controle sobre isso. É uma doença, sabe? Tipo, não é uma coisa que tu escolhe estar triste e tu escolhe sair dela. Assim como, às vezes, a gente usa de uma forma errada falar, bah, tô depressivo hoje. Não, tu não tá depressivo hoje. Tu tá triste, talvez. Tu tá desanimado, alguma coisa. Mas depressivo não, cara. Depressão é uma doença mesmo. E isso é um negócio até que eu abordei, voltando ao... Volta e meio eu fico indo no ranço do psicólogo, mas... Uma coisa que eu abordei no ranço do psicólogo foi isso, assim, tipo, a pessoa que só quer dormir, que tá triste um pouco ali, isso não é sinal de depressão, assim, sabe? Depressão não é só tu tá... a gente tem uma visão muito errada, assim, da depressão, cara. E a questão é que a gente tem que ficar cada vez mais atento a isso, assim, tipo, de pessoas próximas, principalmente, porque muitas vezes, e essa é uma coisa que tá na campanha, muitas vezes tu conversar, tu te mostrar disponível para escutar, ajuda bastante, assim, sabe? Às vezes é o que faz a pessoa decidir ou não tirar a vida, sabe? O amparo é muito importante, assim, então é sempre importante. Aquela coisa do, fulano já ameaçou que vai se matar 2 vezes e até agora nada, não vai se matar. Cara, a pessoa que chega ao ponto de falar isso... É porque ela tá assim, ó, na beira de algo muito, muito ruim e tá muito sem amparo, assim, e tá precisando muito, sabe? Eu compartilhei nos stories uma entrevista com acho que era o Alex do Inter, que ele deu uma entrevista pro Potter, e é bem legal, assim, no momento em que ele... Legal, é interessante, né? Não é legal de bom, mas ele fala que ele passou pela depressão e ele fala um negócio que é muito real, assim, tipo, a pessoa depressiva, a pessoa que chega ao ponto de pensar em suicídio é porque ela não quer se matar, ela quer matar a dor, tá ligado? Ela quer matar aquilo que ela não aguenta mais sentir. Então é muito duro isso aí, cara. É um troço que a gente tem que ter. E que bom que existe um mês inteiro dedicado a isso, Setembro Amarelo. Então é legal a gente aproveitar que tá em alta e ler mais sobre isso, assim. Esse lance que tu falou de ficar atento, né, cara, aos sinais, assim, a família não negligenciar quando notar qualquer tipo de comportamento estranho, né, nesse sentido. E primeiro eu acho que se mostrar disponível para ouvir e dizer, tipo, eu tô aqui se tu precisar, sabe? A primeira coisa, não menosprezar, assim, não achar que é bobagem, que é o que a gente falou antes, assim, tipo, não, vai levantar, vai fazer alguma coisa, sabe? Vai fazer um curso, não tem nada a ver, sabe? Mas e eu acho que também, assim, uma dificuldade maior, a nossa geração, e eu acho que entende muito melhor isso, assim, mas um problema que eu vejo, assim, o pessoal mais velho, né, que no tempo deles isso aí não se falava tanto, não era tão comum, sabe? Então eu vejo que esse pessoal, às vezes, tem esse receio de achar, assim, uma vez eu vi um tiozão que botou no Facebook lá, agora tudo é depressão, sabe, tipo... Vai rachar uma lenha, sabe? Esse tipo de coisa assim, né? Quando a gente sabe que rachar lenha não adianta. Se tu viu uma pessoa que está com comportamento assim de depressão, leva para o padre, que é a igreja que vai curar, que é falta de Deus no coração. Não, eu lembro... Zoeira, tá? Eu lembro... O filho da mãe, cara. De um documentário, assim, que é o Tiros em Columbine, que é do Michael Moore, e ele fala sobre um tiroteio que teve numa escola anos atrás, assim, que... tinha uns guris daquela escola que sofreram bullying, e aí eles foram lá nessa escola, atiraram em várias crianças, mataram profissionais, professores da escola e tal, e depois se mataram, assim, né? E aí nesse documentário eles estavam falando com o Marilyn Manson sobre isso, que é um cara que tu já vê que foi um jovem deslocado, assim, né? E aí eles perguntam pra ele, o que tu falaria pra essas crianças se... se tivesse a oportunidade de falar, dar algum conselho, alguma coisa, o que tu falaria pra eles? E aí ele fala, não falaria nada. Eu ouviria o que eles têm a dizer, que é o que ninguém fez por eles. E tem outras coisas que verdade. Eu queria comentar antes de a gente encerrar ali, que eu, com a minha namorada, a gente faz um projeto chamado Cronicome, que a gente fala sobre doenças crônicas,
de um ponto de vista mais bem-humorado, assim, mostrando o cotidiano de pessoas com doenças crônicas, que aí passa por dermatite atópica, fala sobre mesmo depressão e doença assim, fala sobre o bem-estar da mulher. A gente faz esse trabalho, esses vídeos para 2 associações, que são umas ONGs lá de São Paulo, que é Amigos Múltiplos, que fala sobre esclerose múltipla, e para a CDD, que é Crônicos do Dia a Dia, que fala sobre várias doenças crônicas. E também tem outro projeto que a gente entrou em contato quando a gente estava fazendo pesquisa sobre um vídeo sobre Setembro Amarelo e sobre depressão, que é um site que também fala bastante sobre isso, que é Falar Inspira a Vida. E lá eles têm um guia que tu baixa de graça, assim, que é informativo e é bem legal, que fala bastante sobre toda essa questão da depressão. E ele fala quais as situações que tu pode identificar a depressão da pessoa e o que tu pode falar que não vá piorar essa situação, como incentivar essa pessoa a buscar ajuda, como tu pode ajudar ela. Então, tem bastante gente que é muito capacitada e tal. As pessoas que a gente trabalha para essas ONGs aí são pessoas que têm mestrado, tudo, elas estudaram às vezes fora do país e estão se dedicando a fazer essas ONGs levarem conscientização, assim. Então acho que vale a pena buscar nas redes a CDD, a AMI, que é Amigos Múltiplos, e também tem esse site aí, que é Falar Inspira a Vida, que tem bastante informação interessante. Então, se vocês sabem sobre alguém que está nessa situação, lá tem bastante coisa bem útil e vocês podem encontrar bastante material lá. O Breyer falou antes Bacana. sobre o negócio de vai rachar uma lenha, né? E aí com essa coisa de eu estar em bastante contato com psicólogos pelo Instagram ali, esses dias eu vi um Instagram e tinha que ela postou uma foto que era na década de 80, se não me engano, 70, assim, que eram 2 crianças com camisa de força amarradas a uma cama e falava, tipo assim, essas crianças tinham autismo, e era assim que se tratava a criança autista nas décadas anteriores e tal. E aí é muito isso, sabe, dessa coisa de no meu tempo não existia bullying, no meu tempo não existia autismo, no meu tempo não existia depressão, se tratava com surra, ou botava pra trabalhar, ou botava... As crianças ficavam na rua brincando. Cara, existia também, entendeu? Existia. Tipo, o mundo tinha menos gente, então tinha menos casos, mas existia, entendeu? No meu tempo não tinha tanto gay que nem hoje. Exato. É a mesma coisa. No meu tempo, mulher não tinha isso daí, mulher obedecia. Como assim, cara? Sabe? Tipo, sempre teve mulher, ela sempre no meu tempo não tinha tanto e graças gay. a Deus agora se fala muito mais. Se fala muito Exatamente, mais cara. no feminismo, Exatamente. se fala muito mais que tu não deve ser preconceituoso, que existe depressão. Tem um monte de gente aí com depressão porque se sente muito mais à vontade em falar que tem, porque já existia um monte de gente e não falavam antes. Então, é um troço que a gente tem que olhar, cara. Realmente, um tempo atrás, assim, essas pessoas que eram mandadas para esses lugares que as pessoas eram tratadas... Fala. Manicômio, assim, que tipo, as pessoas eram... hospitais psiquiátricos, que elas eram mandadas para lá, não era um negócio para tratar, para elas saírem melhores, né? Era um negócio para elas ficarem, às vezes, incapacitadas, né? De pensar, assim, tinha lobotomia, tinha várias... Então, não é que elas não tinham essa condição, é que elas evitavam falar aquilo por medo, né? Tipo... Lá na época da Primeira Guerra, até da Segunda Guerra, eu acho, se tu fosse homossexual, tu podia ter uma castração química. Então, tipo, é um negócio que não é que não tinha antes, é que hoje a gente tem um canal mais aberto para falar sobre essas coisas. E só outra coisa, já que a gente é comediante, tem mais uma coisa bem legal, né? Sobre esse assunto na internet. Eu não lembro o nome agora, mas qualquer coisa a gente pode jogar aqui depois na tela. Tem um documentário muito legal que fala sobre a depressão e doenças da mente, assim, bipolaridade, na comédia, com comediantes. Então eles juntaram vários comediantes, a Sarah Silverman, vários caras bem conhecidos, falando sobre como isso afeta eles. E aí tem um deles, um comediante até, que estava falando que o Matheus falou sobre essa questão de as pessoas mais velhas não terem essa mesma visão.
na verdade, muitas vezes é a nossa percepção, assim, que eles não tinham essa visão, né? Porque tem um desses comediantes que ele fez uma entrevista com o pai dele, e ele é um cara que é muito aberto sobre a depressão. E aí ele tá falando sobre isso com o pai dele pergunta, por que tu não falou sobre isso pra mim? Por que tu não me pediu ajuda? E aí ele fala, eu não achei que tu ia entender. E aí ele fala pro filho dele, eu realmente não ia entender, eu não ia entender o que tu tava passando, mas se eu soubesse o quanto tu tava sofrendo, eu ia derrubar cada porta, eu ia batalhar por cada meio que eu soubesse pra te fazer se sentir melhor. Então, eu acho que a gente batalhou muito por isso, para ter essa comunicação transparente, e a gente tem que preservar isso e conscientizar as pessoas cada vez mais sobre essas coisas, cara. né? Nós estamos em 2020, né, velho? Quem foi que falou em castração química foi o Breyer, eu acho, né? Foi eu que falei. Foi tu. Eu me lembrei de sugerir uma série que eu não vi, mas a Bruna, minha namorada, ela vê e indica muito. E eu, na verdade, eu vi um pedacinho, assim, de uns 2 episódios, mas é The Handmaid's Tale. Que Sim, fala, é muito boa. cara, é muito forte, assim, é bem muito forte mesmo. é pesado, mas é muito interessante, assim, tipo, Sim, é muito boa. interessante. Pra É muito assistir. boa. E eu queria pedir pra ti, Rafa, porque tu falou em 3 documentários até agora, e eu só me lembro do último, que é esse com os humoristas. O penúltimo tu falou era sobre... Eu já me esqueci, cara. Ele não lembra o nome agora, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, no final Colocar na tela edição, depois. Né? a gente coloca na tela ou até Na depois descrição. a gente mesmo, na descrição do vídeo, a gente isso. coloca o que foi citado aqui. Muito Daqui bom. a pouco o Carlinhos também cita lá o lance que tu disse dos dados lá do Isso. Vou Setembro botar Amarelo. a fonte, eu Põe vou a colocar fonte também os também. sites daqueles projetos ali que eu tô envolvido também. E uma imagem da mulher de biquíni no carro ali do Leblon também, que nem tá. só de assunto sério que se vive, né, Matheus? Nem só de assunto sério. Se tivessem na igreja, não estavam fazendo essas pouca vergonha ali no Leblon, entendeu? Mas é isso aí, gente. Então a gente está encerrando aqui mais um episódio que acho que foi bem legal. Eu espero que vocês gostem também. E sigam a gente nas redes lá, se inscrevam no YouTube, se vocês estão vendo em alguma plataforma de áudio. Sigam a gente, é Quase Terapia em todas as redes. Eu estou muito feliz com esse projeto aqui. Eu acho que a gente consegue trazer outras facetas do que a gente faz, não só com humor. E me sigam nas redes também, meu nome é Rafael Campos, e eu estou em todas as redes como @rafaelcampos. Valeu, mais um episódio massa, a gente falou bastante, gostei também, foi muito legal. @CarlinhosGota com 2T, valeu. Eu sou o Matheus Breyer, @Matheus Breyer, tenho também o podcast Desopilando, que é um projeto meu. Pedir para vocês seguirem lá, acompanhar o que a gente faz, e a gente tá nessa assim, alguns episódios, né, gurizada, vão ser episódios mais longos, alguns vão ser um pouco mais curtos. A nossa proposta desde o início era seguir o flow da nossa conversa, sentir como é que vai ser, não ficar tão preso a um roteiro, isso ou aquilo, e a gente vai seguir assim, eu acho, também em relação ao tempo do episódio. Então, se ficar muito longo, escuta uma partezinha na hora que estiver lavando a louça, a outra parte escuta de noite, quando encher a louça de novo. E assim a gente vai indo. Valeu!